Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Sábado é dia de estudo de fundos imobiliários e aqui no Vai Pelos Fundos, você já sabe, a gente está fazendo atualização das análises completas que fizemos no ano passado. No vídeo de hoje, a gente vai falar do DEVA 11, muita gente pediu nos comentários, então tá aqui para vocês. Esse que é um fundo que já tem 1,3 bilhão de PL, mais de 70 mil cotistas, é voltado aí para os segmentos de multipropriedade e loteamento. E já fica aqui um spoiler, uma crítica que eu fiz durante esse vídeo: diminuição de taxas e aumento de risco. Então fica aqui para conferir, já deixa o like, deixa o comentário, já deixa a interação, que é isso muito importante para a gente. Iniciando o nosso vídeo de atualização do DEVA 11. Esse que é um fundo que a gente tem análise completa em março de 2021. Tá aqui no card, então vamos fazer esse comparativo. Tenho certeza que vai valer muito esse estudo. Gestão é feita pela Devan Asset, administração pela Vortex DTVM. Hoje são 76.289 cotistas, lá em março eram 18 mil, então crescimento muito grande aí em número de cotistas. Taxa de administração de 0,2% ao ano, gestão 1%. E a performance 10% do QCD, 100% CDI. Já fiz essa crítica no vídeo de análise completa, eu acho que não faz sentido essa taxa de performance relacionada à CDI, afinal a carteira toda é voltada para a inflação, a gente vai ver isso. PL hoje de 1,3 bilhões de reais. Quando a gente fez o vídeo lá em março, o fundo estava chegando a 1 bilhão de reais. Era um crescimento vertiginoso, muito forte do DEVA 11, isso porque ele estava passando pela quarta emissão, uma emissão de 375 milhões de reais, e um pouco mais de 6 meses de IPO ele já estava chegando a 1 bilhão de PL. Então realmente a expansão foi muito rápida, né? Um crescimento aí de patrimônio muito grande. Mas depois disso ele fez mais 2 emissões, essas emissões não foram tão bem sucedidas assim, tanto que na última delas o próprio fundo informa aqui que teve o encerramento da sexta, foram captados 83 milhões, e no fechamento do mês os recursos já estavam alocados. Essa é uma característica bem bacana lá no DEVA, eles alocam tudo muito rápido, né? Eles têm realmente uma celeridade muito grande. Começando aí pelo comentário da gestão, em dezembro o fundo distribuiu um total de 17,8 milhões em rendimentos, o que deu aí 1,35 por cota. Se a gente pegar lá em março, ele vinha de distribuições muito grandes, né? Ele estava distribuindo ali R$ 2,51, 1,95, 1,54, e aí o rendimento acabou dando uma quedinha aos poucos. Só lembrando também, naquele momento o PVP era de incríveis 1,18. Esse fundo aí ele teve ágio nos primeiros dias de negociação de 50%, foi realmente bem complexo o que aconteceu com o DEVA no início de negociação dele, ninguém conseguia entrar porque tinha que pagar um ágio muito grande. Hoje ele já está em umas condições mais normais, um PVP de 1,06. Na sequência, o gestor fala para a gente que o fundo atingiu um tamanho saudável para um veículo de crédito. Com o crescimento é possível deter parcela significativa das operações a ponto de ter o poder de decisão a favor do fundo em eventuais assembleias que tenham o objetivo de discutir pontos relevantes das operações. Ao mesmo tempo, também para a diluição de riscos, cada operação tende a representar pouco do PL. É aquilo que eu sempre falo para vocês nos vídeos. Em fundo de CRI, é natural e é muito importante que as operações representem pouco dentro do PL. Também é importante que o fundo ele seja detentor de uma parcela relevante do CRI para ter ali as rédeas das operações. Tanto é verdade que hoje o fundo encerrou o mês com 55 operações, lá em março eram 49, então não teve um acréscimo muito grande de operações na carteira. Isso vai ao encontro do que o DEVA está comentando para a gente, ele vem aportando nas mesmas operações para ter controle, e também a gente vai ver um aumentozinho em fundos imobiliários, contribuiu também para esse aumento de CRI não ser tão grande. A duration média do fundo permanece em patamares baixos, 2,9 anos, evidenciando que não temos buscado alongamento de duration para obter mais rentabilidade. Esse movimento adicionaria riscos desnecessários à carteira no momento atual. Isso aqui que eles estão falando é o chamado prêmio de duration que vários gestores falam em live. Você concede um prazo um pouquinho maior para o devedor e também puxar uma taxa um pouquinho mais elevada em contrapartida, mas eles estão dizendo aí que não, que a ideia é manter duration mais baixa. A duration também representa uma temperatura da carteira, quanto maior, realmente mais risco. Fechando aí o comentário sobre o ponto de vista do regime de competência, o fundo possui um montante aí de 4 milhões de reais possível de distribuição.
volume equivalente a 0,30 por cota. Então, esse valor aí de lucro contábil acabou não virando lucro caixa ainda, por isso que está em reserva, não fez a distribuição. Não vamos entrar no mérito aí de lucro caixa, lucro competência, tem muita gente dando palpite sobre isso, a gente sabe aí que ferveu na última semana o caso do MXRF11, e é exatamente esse ponto, né? A distribuição relacionada a lucro contábil e a lucro caixa. Composição dos rendimentos, e a gente percebe aí a importância da correção monetária. Desde setembro, a correção monetária é maior que os juros da carteira. Se a gente olhar aí no acumulado desde o início do fundo, incríveis R$ 17,81 foram distribuídos de correção monetária, num total aí de R$ 27,07. Isso porque o fundo ele teve durante muito tempo uma carteira muito forte atrelada à IGPM. O IGPM bateu números muito expressivos, né? Então é por isso que eles tiveram essa correção tão grande. Olhando agora a DRE, só para corroborar o que a gente falou, em dezembro agora a correção monetária no total de 12,4 milhões para juros de 10,1 milhões. E a receita de fundos imobiliários ainda é pequenininha, aí, R$ 588 mil. Composição da carteira hoje, a gente vê que 87,5% voltada para CRI, 7,7% voltada para fundos imobiliários. Lá em março ele tinha só 3% da carteira em fundos imobiliários, isso vem deixando muita gente ressabiada. O Deva foi aos poucos colocando mais fundos imobiliários na carteira, isso quem gosta de CRI realmente, em fundo de papel mais puro sangue, acaba torcendo o nariz. Segmentos a gente vê 34% corporativo, 28% multipropriedade, 18% incorporação vertical, 11% shopping e energia aí com 5%. Só para a gente fazer o destaque aí, em março era 35% corporativo, 25% multipropriedade e esses segmentos de residencial e energia não existiam. Um ponto muito relevante que a gente já falou no vídeo de análise completa, esse corporativo aqui tem que ser visto entre aspas, porque muito dele é voltado para empresas de multipropriedade, né? A gente vai ver, por exemplo, o Grupo Van com uma enorme participação lá na carteira do Deva, isso quer dizer que ele empresta também para o crédito corporativo relacionado a esse segmento, não só para as operações. Em termos de subordinação, a gente vê que 46% da carteira é sênior, 37% única e 16% subordinada. Guarda esse número aqui, 16%, que a gente vai falar em breve um pouquinho mais dele. Outro dado que eu sempre gosto de olhar nesse relatório Deva, que por sinal eu acho bem bacana, é a média de obras e carteira vendida. A gente vê que no total da carteira tem uma média de 83% de obras concluídas e 81% de carteira vendida, então tá bem tranquilo, né? Essas médias caminhando juntas. Hoje a taxa ponderada da carteira é inflação mais 10,34, CDI mais 5,92. Lá em março, essa taxa era de inflação mais 10,46 e CDI mais 6,42, ou seja, houve uma queda da taxa da carteira. E o que eu falo para vocês? Isso me incomoda um pouco, porque a gente teve um cenário de estresse muito grande na curva de juros e a gente viu aí que a carteira também aumentou em série subordinada, ou seja, trouxe mais risco para a carteira do Deva 11, mas as taxas caíram ainda aqui um pouquinho, mas elas nem sequer se mantiveram, elas caíram. Então, me parece aí que a relação risco-retorno não foi bem traçada. Olhando agora para a questão de indexadores especificamente, em IPCA mais 10,32, 93,1% da carteira, IGPM mais 10,7 representa 5,1% e o CDI mais 5,92 representando 1,4% da carteira. Lá em março, o IGPM fazia muito mais parte da carteira, era 27%, o grosso já estava em IPCA 68%, e em CDI 2,5%. Olhando por diversificação de localização, a gente vê que o grosso da carteira em Gramado e Caldas Novas, dois destinos aí de multipropriedade. E eu marquei aqui esse São Paulo interior, que são vários loteamentos para algumas cidades do interior de São Paulo. Lá em março, eles eram a principal fonte da carteira, representavam aqui 18%. Então, eles foram diminuindo bastante em participação com o decorrer de vida do fundo. Olhando agora a carteira, alguns pontos que eu quero mostrar para vocês. Primeiro deles é aqui a participação da maior operação, o GPKA, 4,2%, é exatamente aquilo que o fundo falou no comentário da gestão. As operações vão ter uma participação bem irrelevante dentro do PL. Caso essa operação dê algum problema, ela não vai impactar demais o VP do fundo e nem a distribuição de rendimentos.
Aí a gente vê aquilo que eu estava citando para vocês, né? Os amarelinhos aqui são corporativos, mas são empresas voltadas aí para o ramo de multipropriedade, corporativo GPK, corporativo Van Holding, corporativo Brasil Parks. Mesma coisa aqui no corporativo Hope. Marquei aqui de rosa o grosso da carteira, que é multipropriedade e loteamento. Outro ponto que eu vejo sempre no relatório do DEVA são esses LTVs baixos. No vídeo de análise completa eu falei bastante desse cálculo, mas a gente vê aqui que são bem baixos mesmo se a gente comparar com outros fundos, né? 37%, 36%, a maior parte dos outros fundos tem acima de 60%. E aqui também acho legal a gente ver a questão de obras executadas em cada operação. Algumas delas aqui a gente percebe que ele tem um número bem baixo, 33%, 7%. Isso indica que o DEVA entra nas fases iniciais dos projetos, ou seja, traz também mais risco, é aquele risco de equity, né, da operação realmente andar e aquele ativo trazer o retorno esperado. Por fim, a gente fala aqui um pouquinho dessa razão PMT, né? A gente percebe que algumas delas estão aí desenquadradas. O limite, por exemplo, era de 115%, está aqui 99%, era de 120%, está aqui 101%, era de 105%, está em 90%. Ou seja, a operação foi estruturada num limite de PMT, dizendo quanto recurso devia entrar cada mês nessa operação e o quanto deveria ser destinado para o CRI. E aí, quando a PMT ficar abaixo desses limites, alguns gatilhos, alguns triggers são acionados conforme cada termo de securitização, ok? Olhando a alocação em fundos imobiliários, a gente percebe aí o FII LSPA 11, é voltado aí para o segmento de desenvolvimento residencial, representa 0,7% do PL, e o DEVA já deixou bem claro que essa não é uma posição tática, tá até aqui escrito para a gente, é uma posição que deve permanecer no longo prazo. Já a FIIs eles trouxeram aqui como diversos, né, 7%, e fica aqui uma crítica porque nos últimos relatórios o DEVA vinha trazendo a posição em cada fundo imobiliário, hoje eles fizeram esse agrupamento aí, 7% no total de FIIs, era legal manter aquela visualização em cada fundo, inclusive a gente percebia que ia aumentando a posição em DVFF11, o fundo de fundos da casa, isso também deixava um pouquinho desgostoso o mercado. Até em alguns relatórios o DEVA falou que a posição em DVFF era para ficar inferior a 3%. No último relatório que veio, essa posição ela era de 3,6%, estava passando um pouquinho, e então vai gerando esse tipo de desconforto. Agora a gente passa um pouquinho pela discriminação das operações, só para tecer alguns comentários a mais. O CRI Circuito de Compras, que é aquele famoso CRI voltado ali para a feirinha da madrugada, ele tem um total de 98% de obra executada, 76% da carteira vendida. Esse é um dado que não deixa a gente muito feliz, né? Tá com um percentual de venda bem baixo aí, a obra já terminando. Marco aqui para vocês em rosa, né, o início da numeração do CRI, isso porque todos os CRIs da carteira do DEVA são bem recentes, tá? É coisa de 19, 20 e 21. Outro que eu gravo aqui pra gente é o CRI Gramado, é um corporativo, então só para corroborar aquilo que a gente falou, né, tem vários CRIs que são voltados para empresas de multipropriedade, embora eles sejam enquadrados ali na carteira como corporativos. Outro CRI que eu quis relacionar é o Top Park, voltado para loteamento na Bahia. Ele tem 81% de obra executada, 60% de carteira vendida, mas chama muito a atenção aqui a inadimplência, né? 15%. Alguns gestores falam que de 5% a 7% de inadimplência já é para acender uma luzinha amarela, 15% então tem que fazer muita modificação na operação. Outra operação que eu quis trazer para vocês é o CRI Bourbon, voltado para time share. Ele tem uma inadimplência líquida grande também de 13,1%. Lá em março essa inadimplência era muito maior, coisa de 22%. Até entrei em contato naquela época com o RI lá do DEVA e eles comentaram que essa inadimplência em time share é comum, né? Isso porque o cedente ele não faz muita questão de ficar correndo atrás desse inadimplente. Ele prefere que haja logo um distrato, o cara até paga a mais, e aí ele já coloca aquela parcela de time sharing para rodar e conseguir um contrato com uma outra pessoa. Para fechar um resumo do DEVA 11, a gente sabe que o foco dele é loteamento e multipropriedade. Esse tipo de operação requer mais acompanhamento da gestora, eles têm que ficar muito mais em cima ali, né, das operações. E a gente viu que muitos dos corporativos que eles colocam ali são também voltados para empresas relacionadas a esses segmentos. Assusta um pouquinho a questão de inadimplência maior em alguns CRIs. Como eu falei para vocês, acima de 5, 7% já é algo para ficar de olho. Então, essas operações aí, quem tem o DEVA 11 é para acompanhar com mais cuidado. A gente falou também que eles gostam de entrar em fases iniciais, né, de obras.
isso aumenta o risco de equity, então para mim teria que ter um spread um pouquinho maior nessa carteira também. Muita gente reclama do excesso de emissões no DEVA, né? A gente viu que eles fizeram muitas emissões em sequência e aí isso vem trazendo muito problema na base de cotistas, porém é bom a gente lembrar, eles são muito eficientes nas alocações. Em coisa de menos de 2 meses, eles realmente conseguem alocar os recursos todos. Isso porque eles são municiados, né, por uma securitizadora do grupo, que é a Fortsec. Então não falta operação tanto para o DEVA, quanto para o Hectare, quanto por Versalhes, quanto por Troid. Inclusive, esse é um outro ponto importante. Se você tem todos esses fundos na sua carteira, toma cuidado, porque existe uma sobreposição muito grande, né? As operações se repetem nesses fundos. Então é bom você conseguir diversificar com outros fundos que trabalham com outras securitizadoras, outras operações. Outro ponto que também chama atenção é o aumento, né, gradativo aí de posição no DVFF, que é o fundo de fundos lá da Devan. Isso deixa muita gente desgostosa também. E para fechar, aquilo que eu falei para vocês, parece que o risco aumentou um pouquinho, aumentou, por exemplo, operação subordinada, aumentou também o risco de crédito, né? A gente viu a nossa curva longa de taxa de juros aumentando, mas a carteira teve até diminuição de spreads, então esse é um ponto importante para a gente analisar, a gente tem em conta sobre o DEVA 11. Pessoal, o que eu tinha para falar de DEVA era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, deixa o comentário, deixa também, claro, a indicação de outros fundos que vocês querem para atualização. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.